Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Fazem quase 2 meses que eu não gravo, né? Faz um tempinho. E esse vídeo não tem script nenhum, não fiz roteiro, não fiz pontuação nenhuma, então, se caso ele ficar longo, eu já peço desculpa de antemão, assim como probleminhas de áudio e de iluminação, não é mesmo? Mas enfim, quem me acompanha aqui no canal há um tempo, e quem é inscrito no canal, viu na aba de comunidade de que eu ia dar um tempo aqui do canal pra botar algumas coisas em dia na minha vida. E quem me acompanha de muito tempo atrás, sabe de alguns altos e baixos que eu tive na minha vida. E eu vim aqui resumir algumas coisas que aconteceram no passado. E resumir coisas que aconteceram nos últimos 3, 4 meses. Pra poder explicar o que aconteceu. Eu acho que, por mais que o canal não é minha fonte de renda, não é meu trabalho, não é nada, é simplesmente um hobby, tem muitas pessoas que acompanham aqui o canal que criaram esse sentimento de comunidade, e eu acho que para essas pessoas eu dirijo esse vídeo, né? Por uma questão de coleguismo, por uma questão de empatia e de porque eu sei que muita gente, quando escuta ou que conversa comigo, quando eu falo aqui, vocês comentam aqui embaixo, se sente melhor em alguns aspectos, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Lá pelos idos, vamos começar aqui, ó, resumidamente, para não ficar tão longo assim. Lá pelos idos de 2015, 2014, 2015, 2016, eu morava na Argentina, para aqueles que são novos no canal, fazia medicina lá, tenho minha matrícula trancada lá na Argentina. Me faltam 4 matérias e um estágio para terminar o curso. Assunto para outro vídeo. Penso em terminar? Hoje eu cogito em terminar, mas falo sobre isso mais pro final. Mas naquele momento eu comecei a assumir muitas responsabilidades na minha vida, né? Além da faculdade, que já é uma faculdade que demanda muito esforço, eu trabalhava, eu fazia parte de um espaço de militância universitário, eu assumi a liderança desse espaço de militância e eu militava fora da universidade também. Então, muitas coisas foram acontecendo e, ao mesmo tempo, eu não consegui gerir muito bem essa questão de energia. E eu cheguei a um momento de estafa, eu cheguei a um momento de burnout, em que eu não conseguia ter energia para nada, motivação para nada, eu não conseguia finalizar nenhum dos meus programas, processos, projetos, enfim. Uh, e foi o ponto em que eu tomei um tempo sabático da faculdade, que vocês já acompanharam aqui durante um tempo, e depois comecei o processo de me afastar, né? Entendi de que a minha prioridade deveria ser a graduação e tudo mais, fui morar em Uruguaiana, para só ir para a faculdade, para Rosário, para fazer provas finais. Nesse momento eu comecei a procurar por ajuda psicológica, porque houveram processos durante esse período que foram muito bandeira vermelha. Isso por quê? Porque além de toda essa sensação de esgotamento, de ansiedade, de processo depressivo, eu tive um processo muito específico, uma situação muito específica que foi uma virada de chave do eu preciso procurar ajuda, que eu estava voltando de carro do Brasil para a Argentina, depois de umas férias de verão, com um monte de gente me ligando, seja do trabalho, questões da universidade, afins. Tava voltando com Lucas Moura, que vocês, quem é antigo do canal, talvez lembre dele. Grande amigo meu ainda, a gente conversa até hoje. E eu tive um pensamento autolítico no meio da rodovia, em que eu pensei em jogar meu carro fora da estrada, naquele momento. E eu não quero nem glamorizar e nem banalizar os processos de saúde mental de cada pessoa. Para mim, aquele foi um momento muito sério, e que foi uma virada de chave para minha necessidade de procurar ajuda. Que aí foi o momento em que eu procurei psicóloga, eu notei que eu precisava me afastar daqueles projetos que eu tinha na minha vida e focar em uma coisa só, e que eu deveria estar bem comigo mesmo em primeiro lugar. Enfim, depois veio toda a questão de transferência de faculdade, por questão de metodologia avaliativa e tudo mais. E as coisas meio que foram se ajeitando na minha vida. Mas depois que eu me mudei para Portugal, isso começou pelo processo de solidão aí, a certos pensamentos voltaram a aparecer. Não os pensamentos autolíticos, eu não tive em nenhum momento um pensamento ruim nesse grau, como foi naquele momento. Porém, a intensidade de outros sintomas e de outros sinais foi muito pior.
eu moro em Portugal há 1 ano e meio, mais ou menos. E eu me sentia e continuo me sentindo em vários momentos muito sozinho. Porque todo o meu círculo social, ele continua estando ou na Argentina ou no Brasil. Em Portugal eu construí pouquíssimas amizades. Seja por uma questão de que hoje eu já tenho 30 anos, não tenho mais os 20, de quando eu morava na Argentina, foi a pandemia, foram várias questões que fizeram com que eu criasse poucos vínculos aqui em Portugal. Né, eu tenho um grande amigo do trabalho, eu tenho uma grande amiga que morou aqui comigo na pensão, tenho alguns amigos que continuam morando na pensão, mas assim, não é a mesma coisa. Né? Não é uma questão de querer pesar amizades e importância de amizade, mas não é a mesma coisa. E talvez nunca chegue a ser novamente a mesma coisa no sentimento de bem-estar, né? Mas algo curioso é que eu vejo que vários desses meus amigos, desse grupo de amigos, estão meio que na mesma situação ou em situações semelhantes de estar buscando estar melhor consigo mesmo. Com o passar do tempo, eu acabei me sentindo cada vez mais sozinho. E é engraçado, porque eu moro numa casa com, sei lá, 18 pessoas. E como eu converso com a minha psicóloga, é a pior solidão de se sentir. Que é a solidão de quando você está acompanhado, né? Se sentindo sozinho quando está acompanhado. Eu comecei um relacionamento no ano passado, que foi muito proveitoso e que foi muito construtivo para mim em muitos aspectos, mas em outros foi gatilho para algumas coisas, seja para que no final das contas reverteram em eu procurar estar melhor comigo mesmo, né? Eu tive um momento de quebra muito forte no começo de fevereiro, que foi o momento em que eu decidi parar de gravar. E o meu foco era eu estar bem comigo mesmo. E eu procurar criar mecanismos para estar bem comigo mesmo. Eu tinha criado dependência emocional com uma pessoa, eu tinha esse sentimento de solidão, eu comecei a me questionar sobre a questão acadêmica, sobre o curso da bioengenharia. Eu notei nesse período, e aí já estando um pouco melhor, de que eu abandonei a medicina na Argentina, quando na verdade eu precisava de um tempo tranquilo, para mim, quieto no meu canto. Que se em 2020, com a pandemia, eu tivesse ficado um semestre quietinho no meu canto, aquilo era suficiente. Mas aí eu, por fazer as coisas muito. Como é que eu posso dizer? Precipitadamente, acabei tomando a decisão de vir para Portugal, porque era um plano que eu tinha, né? Mas talvez eu tomei a decisão no momento errado de vir. Isso é algo que eu consigo analisar hoje. Mas enfim, a decisão foi tomada, a gente paga pelo preço, não é? Mas comecei a me questionar, que me questionei sobre voltar para a Argentina agora. Curiosamente, tive uma conversa com os meus pais sobre isso, um pouco conflituosa também, mas enfim, depois entenderam a minha situação. Uh, Calhou de que não dava mais tempo para fazer matrícula nas matérias, e que bom que não deu tempo para fazer matrícula nas matérias lá na UNER, na Argentina, para que eu voltasse, porque seria mais uma decisão precipitada, né? Então, como eu falei no início do vídeo, penso em terminar medicina em algum momento? Talvez sim. Por quê? Porque hoje eu entendo que 2022 é um ano para que eu me cure. Me cure no sentido de que eu me encontre, de que eu esteja bem comigo mesmo, de que se surgir alguém na minha vida no que diz respeito ao relacionamento, que essa pessoa venha para somar e que venha para algo que eu escutei essa semana, para dividir o chão e não para que me tire o chão. Alguém para que me dê fôlego e não para que me tire o fôlego. No que diz respeito à vida afetiva, né? Obviamente não foi a única questão que aconteceu no início desse ano. Então eu tenho todo o ano de 2022 para me desenvolver academicamente na bioengenharia, avançar com a bioengenharia, e lá no começo do ano que vem, que seria o momento em que eu poderia voltar para a Argentina para terminar a medicina, vai me faltar só um ano para terminar a bioengenharia. Então vale mais a pena eu ir pelo caminho mais seguro, por mais que não existam caminhos seguros, mas sim terminar a bioengenharia e sanar essa grande questão que para mim ainda é ter 30 anos hoje e não ter uma graduação. Que eu sei que é uma grande besteira, mas para mim é um ponto chave em muitos aspectos das minhas crises. Então, vamos pelo caminho seguro, vamos terminar a bioengenharia e depois, se eu me encontrar numa situação em que eu possa e que eu queira terminar medicina, que eu queira voltar para medicina, eu tenho a possibilidade de voltar lá para a Argentina, eu tenho a possibilidade de ir para o Algarve, que é o último vídeo aqui do canal, mas eu também tenho a possibilidade de fazer um mestrado aqui em uma área que eu goste e que eu consiga misturar meio que as duas coisas,
que é assunto para outro momento também. Durante essas últimas semanas, eu comecei a construir alguns mecanismos para me fortalecer. E já para antecipar, né, o título do vídeo, diagnóstico. Um dos pontos foi ir para psicóloga, fazer acompanhamento, terapia, e junto com isso também com psiquiatra. E eu decidi gravar esse vídeo hoje, porque hoje fazem 2 semanas que eu comecei, que eu tive meu diagnóstico e que eu comecei a tomar certos fármacos para poder ajudar nesse processo, né? Hoje meu diagnóstico é de transtorno misto ansioso-depressivo, que é um processo um pouco complicado, porque, né, a gente lida com as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas estão sempre muito associadas, mas, enfim. Então eu comecei a tomar os medicamentos que eu preciso tomar, que não vem ao caso aqui, porque, né, a gente não tá trocando figurinha de medicamento, né, não somos os velhos na fila da farmácia. Tudo bem, com senhorinhos e senhorinhas que estão na fila da farmácia e falam sobre os medicamentos que tomam, mas enfim, não é esse o caso. E eu notei que, primeiro, e isso foi a grande chave para mim, que foi entender de que no meu processo, para que eu estivesse bem, a peça fundamental a trabalhar era eu. Não era a minha psicóloga, não era o meu psiquiatra, não eram os meus amigos, não era o meu relacionamento, não era a minha família. Para que eu estivesse bem, quem tinha que trabalhar para estar bem era eu. Era entender que mesmo que houvesse toda uma questão para conseguir levantar da cama, de que eu chorava todo o tempo, de que eu não estava bem comigo mesmo, de que eu não estava feliz. Para tudo isso, eu ia ter que colocar ainda mais esforço, mais energia para nadar contra essa corrente. Então, foi o momento em que eu comecei a notar mudanças, foi quando eu comecei a fazer coisas por mim. E isso foi ir para terapia e entender de que a terapeuta, né, para minha psicóloga, ela tá ali para me ajudar e não para resolver problema. De que outros mecanismos que eu fui criando, como sair para correr, fazer atividade física, também me ajudou muito. E isso é algo que eu construí como hábito hoje. Hoje eu devo sair 5 vezes na semana para correr. E é algo que eu me desafio, mas me desafio de uma maneira bacana, boa, positiva para mim, que é todo dia tentar um pouquinho mais. Mas mesmo se eu não conseguir, tá tudo bem, porque não é um processo linear, não é um processo exponencial, melhor dizendo. É um processo que todo dia a gente dá um passo, mas se num dia eu não conseguir dar um passo e eu tiver que ficar parado e refletir, tá tudo bem também. Nessa brincadeira da atividade física, veio um outro ponto positivo, digamos, que não começou como positivo, mas enfim, no meu processo de ansiedade, eu não consigo me alimentar, eu não consigo comer, eu comecei a perder peso. Só que isso eu consegui notar e consegui começar a trabalhar essa questão de começar, se eu fosse comer pouco, que eu fosse comer bem, pelo menos. Então eu comecei a melhorar minha alimentação, fazer atividade física. Nessa brincadeira, talvez vocês notem, talvez não, mas enfim, nos últimos 2 meses eu perdi uns 8 quilos, mais ou menos. Desde que eu cheguei em Portugal eu perdi quase 15 quilos. E isso é algo que, ressignificando hoje e trabalhando os pontos que são negativos dessa perda de peso e hoje vendo isso de uma outra forma, é algo que tem sido muito bom para minha autoestima, para eu me olhar no espelho e me ver bem, né? Além disso, também, dica da minha psicóloga foi criar um diário terapêutico, que curiosamente vocês podem encontrar ele, alguns episódios, alguns diários, algumas anotações do meu diário, vocês podem encontrar no Google Podcast ou aqui embaixo, né? Que ele acabou se transformando num programa, porque eu fazia por notas de áudio, não escrevia. Então você pode ir lá, tem uns 10 episódios, você pode conferir. E também o psiquiatra com a medicação, né? Entender de que a medicação é um processo auxiliar, que é um processo para crise agora e que vai ser reavaliado dentro de todos os meses, mas num período de 6 a 9 meses, que é o período do meu processo inicialmente. Enfim, hoje, por sorte, não sei, alguns amigos meus dizem de que eu viro chaves muito rápido, de que eu tenho essa capacidade de resolver coisas de maneira muito rápida. Não sei o quão bom é isso e o quão não tão bom isso é, porque, né, eu tive que chegar ao ponto do abismo, de estar ali na beira do abismo para notar que eu precisava fazer alguma coisa.
Mas hoje eu me encontro muito bem. 100%? Perfeito? Não. Mas eu me encontro muito bem. Tem dias que eu ainda acordo bem triste, meio querendo desistir de tudo. Acontece. Mas é nesses momentos que aí a gente utiliza desses mecanismos. De, no meu caso, sair pra correr, ligar pros meus amigos, né? Já que esse grupo que eu tenho de amigos tá na Argentina, eu ligo pra eles. Tento estar próximo do povo que mora comigo, dos meus colegas daqui, saio às vezes, coisa que não fazia, tento socializar ao máximo. É um esforço, é, é- requer energia, eu entendo. Se caso você está passando por um momento de crise, eu entendo, cansa, não dá vontade de sair da cama. Parece que você tem uma tonelada nas suas costas e a única coisa que você quer fazer é chorar. Eu sei. Mas aos pouquinhos tudo passa. Clichê, mas é. E é isso. Eu não prometo pra vocês de que eu vou gravar vídeo toda semana. Provavelmente eu vá gravar um vídeo daqui a alguns dias, novamente, por conta da minha empresa, né, da assessoria que eu presto para a Argentina, porque o ingresso da Fundação Barceló para Medicina está aberto. Então, né, se você está assistindo, chegou até aqui e está interessado nisso também, pode entrar em contato. Mas eu não prometo para vocês regularidade, mas sim eu prometo para vocês vídeos honestos e não vídeos que eu venho aqui gravar simplesmente porque toda quarta-feira ou todo domingo eu tenho que publicar um vídeo, ok? Só queria trazer esse momento, esse update e dizer que estou muito bem, que estou curando. Acho que é isso. Me encontrando.